Olá pessoal, com vocês aqui o professor João Francisco e hoje nós iremos trabalhar com o conteúdo de matemática chamado de sistemas lineares, tá? Antes da gente entrar com o sistema linear propriamente dito, a gente vai fazer uma pequena revisão do que é um sistema linear e sobre duas maneiras que nós temos para resolver o sistema, tá? Então, duas maneiras que nós temos para resolver o sistema, que é o método da adição e temos o método da substituição, tá? Esse material, ele está lá no livro de vocês, na página 76, certo? E aqui a gente vem com uma pequena definição. O sistema linear é o sistema de equação do primeiro grau. Então, o que é uma equação do primeiro grau, pessoal? A equação do primeiro grau é aquela onde a variável ou incógnita, pode ser o x, pode ser o y, ele está elevado a 1. Então, quando o x ou o y ou o z ou qualquer letra que você colocar como termo desconhecido estiver elevado a 1, ou simplesmente for a própria letra x, y, z, né, é do primeiro grau. Quando é que seria do segundo grau? Se o x tivesse elevado ao quadrado. Então, x elevado a 2, então x ao quadrado. No nosso caso, não seria a equação do segundo grau, é apenas do primeiro grau, ou seja, o x sem expoente algum em cima, porque ali a gente sabe que tem um número 1, onde é necessário encontrar o valor numérico de cada incógnita do sistema. Temos aqui logo o exemplo, né? Ao realizar uma pesquisa, Paulo constatou que utilizando certo aplicativo A por 10 minutos e um aplicativo B por 2 minutos, consome 3 mega do seu plano de dados. Porém, quando utiliza o aplicativo A por 5 minutos e o B por 6 minutos, consome 4 megabytes. Quantos megabytes por minuto consome cada um desses aplicativos? Então, a pergunta é, em cada minuto, quanto que consome nos dados móveis, né, cada um desses aplicativos. Então, aqui está o nosso texto, nós ainda não temos um sistema montado, e a primeira coisa que temos que fazer é montar o sistema. Como que a gente monta o sistema? Primeira coisa a gente já sabe, nós temos duas informações importantes. Nós temos o aplicativo A e o aplicativo B. Então, teremos que ter duas letras distintas, né? Então, podemos ter o X representando quanto consome em um minuto, né, de internet. E o aplicativo B, a gente vai usar o Y para dizer que aquele Y, cada Y, ele consome tanto de internet em um minuto, ok? Então, esse X e esse Y é exatamente quanto cada plano, né, cada aplicativo consome de internet por um minuto, tá bom? Então, primeira montagem, nós temos então 10 vezes x, estamos considerando como o x a gente está colocando para o aplicativo A, né? Ou seja, quanto a internet consome em um minuto para o aplicativo A, a gente usa o x. E para o aplicativo B, o y. E olha como a história se fecha. Então, nós temos aqui, o aplicativo A foram 10 minutos, então 10 vezes x, mais 2 minutos para o aplicativo B, então 2 vezes y será igual a 3, tá? 3 o quê? 3 megas. Então, 10 minutos usados pelo aplicativo X, que é o aplicativo A, né? Mais 2 minutos usados pelo aplicativo B, que está sendo representado por y, será igual a 3, né? Então, gastou 3 megas. Vamos fazer a mesma coisa agora com a próxima informação. Só para identificar melhor, né? O 10 é o tempo em minutos de uso do A. Então, foram 10 minutos usando o aplicativo A. Depois, nós temos 2, que é o tempo em minutos do uso de B. Então, esse 2 representa que foi o tempo de 2 minutos usando o aplicativo B. O 3, por sua vez, é o consumo da internet. Então, consumiu quantos megas? 3 megas. Tá bom? Então, vamos lá agora. Então, nós temos 5x mais 6y igual a 4. Isso aqui foi a segunda situação, não é?
o aplicativo A usando 5 minutos, então 5 vezes x, mais 6 minutos do aplicativo B, ou seja, 6 vezes y, consome 4 megas. Então, a gente já sabe que 5 é o tempo em minutos do uso do aplicativo A, 6 é o tempo em minutos do uso do aplicativo B, 4 foi o consumo. E agora chegamos ao nosso sistema. A gente pegou aquela primeira equaçãozinha, colocou aqui, e agora a segunda equação. Tá? Então, formado o sistema, a característica do sistema é que são duas equações, né? E nós temos aqui essa chave para poder selecionar essas duas equações. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar aquela equação que nós vimos e vamos resolver através do método da adição. Como seria isso? Bora lá. A primeira coisa, o que é que a gente tem que fazer para utilizar o método da adição? A gente tem que imaginar, tem que procurar algum valor que a gente tenha que cancelar uma das variáveis, uma das incógnitas. Tá? Vai estar gravando aula, filha. Então, nós temos aqui, ó, 10x mais 2y. O celular está em cima da... Tá, e você pega aí com dois carocinhos. Então, feijão é uma semente. Então, nós temos aqui, ó, 10x mais 2y igual a 3. Então, 5x mais 6y igual a 4. Por que é que a gente vai multiplicar a segunda equação por menos 2? Exatamente por isso. Se você multiplicar todo esse conjunto por menos 2, essa equação de baixo, olha como ela vai ficar. Ó. Então, menos 2 vezes 5x vai ficar menos 10x. Menos 2 vezes mais 6y vai ficar menos 12y. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Detalhe, quando você fez isso, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Com x, nós temos mais 10x e menos 10x. Quando nós temos mais 10x e menos 10x, a gente simplesmente cancela esses dois termos. E o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular o que sobrou, que é exatamente o método da soma. Tá? Então vamos lá. Ficou 0x, né? Menos 10y. Por quê? Porque aqui a gente deve 12y e só tem 2 para pagar. Então, descontando, ficamos devendo 10y. Menos 2y mais 2y igual a menos 10y. E aqui nós temos do outro lado da igualdade. Você tem 3 e deve 8, então pagando os 3, você fica devendo ainda 5. Então, ficamos com menos 10y igual a menos 5. Para que a letra fique positiva, a gente multiplica tudo isso aqui por menos 1. Então, ficou 10y igual a 5. Se o 10 está multiplicando y, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar y igual a 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 vai dar um número decimal que é 0,5 megas. Ou seja, o aplicativo y gasta 0,5 megas por cada minuto utilizado. Ok? Pronto. Sabendo quanto gasta o aplicativo y, quanto é cada minuto, né? Agora é só a gente substituir. Então, onde tiver o y, tá? A gente pega das equações de cima a que tiver mais simples. Então, essa segunda é a menor, tá vendo? Então, a gente coloca a segunda novamente, certo? Antes de ter multiplicado, viu? Isso é muito importante. A gente pegou ela do jeitinho que ela apareceu. Colocou aqui. E agora a gente vai tirar o valor de y e no seu lugar a gente vai estar colocando o que a gente encontrou, que foi 0,5. Tá? Então a gente tem 5x mais 6y igual a 4. Substituindo o y, então vai ficar 5x mais 6, que multiplica 0,5, igual a 4. Continua 5x. 6 vezes 0,5 vai dar 3. Se você passar esse 3 para o segundo membro, ele vem com sinal negativo. Então, a gente tem 4 menos 3, que vai dar 1.
Para descobrir o valor de x, a gente já sabe, ele fica só, o 5 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1 dividido por 5. X será igual a 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 vai dar 0,2 megas. Então, o que é 0,2 megas? É quanto o aplicativo A gasta por cada minuto utilizado. Tá? Então, já encontramos os valores para x e para y. Então, nosso sistema está respondido. Agora, a gente vai fazer o método da substituição. E o que seria o método da substituição? A gente usa o mesmo sistema, né? Agora, o método da substituição, para encontrar o mesmo resultado, a gente tem que isolar. Quando a gente diz isolar, é o quê? A gente tem que deixar uma letra sozinha, tá? E a gente aqui optou para colocar, o y, tá? Então, ficou o y aqui sozinho. E como foi que apareceu esses outros? Fácil, né? Depois, nessa equação aqui de cima, no segundo membro não já estava o número 3. Então, o que é que a gente fez? Pegou o 10x, passou para o segundo membro. Se era mais 10x, quando ele chega no segundo membro, ele vem menos 10x. E de onde veio esse 2? A gente não tinha 2 vezes y? Para o y ficar só, esse 2 passa para o outro lado dividindo. Então, esse aqui, por enquanto, é o valor do y. Y vai ser 3 menos 10 vezes x dividido por 2. Então, isso aqui é o que a gente diz, isolamos o y na primeira equação. Tá? Por que eu escolhi a primeira? Porque o y aqui é menor. Tá? O y aqui é maior, o x aqui é maior do que o y2. Tá vendo? Então, escolhe o número que tiver menorzinho. Agora, vamos substituir, não é? Então, a gente vai pegar a próxima equação, é essa de baixo, tá vendo? Então, a gente pega essa daqui e escreve 5x mais 6 que multiplica. Para multiplicar por y, a gente agora vai estar colocando quem no lugar? Y, que vale 3 menos 10x dividido por 2. Então, 3 menos 10x sobre 2. Quando tem o 6, você vai multiplicar 6 vezes 3 e depois o 6 vezes o menos 10x. Tá? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. 6 vezes 3 dá 18, mais 6 vezes menos 10x vai dar menos 60x sobre 2. Tá? O que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tirar o MMC. Por que tirar o MMC? Porque nós temos esse termo aqui, que não tem o denominador 2, nem esse aqui. Aí, quando não tem, quais são os denominadores? A gente sabe que quando não tem, aqui embaixo é 1 e aqui também é o número 1. Certinho? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o MMC. O que é o MMC? Vai pegar o 2, vai dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5x, 10x. De novo, 2 dividido por 2. Por quê? Porque agora a gente já está na segunda fração. E o denominador é 2 mesmo. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 18 menos 60x vai dar mais 18 menos 60x. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8. Agora aqui a gente vai ter 10x menos 60x. Que aqui vai ficar menos 50x. E o 18 passa para o segundo membro com o sinalzinho trocado. Então, menos 18 mais 8, menos 10. E por que ficou 50x igual a 10? Porque a gente multiplicou tudo por menos 1. Por que tem que fazer isso? Porque esse valor do x tem que ficar sempre positivo. Esse x tem que ser positivo, mesmo que o resultado dele dê negativo. Mas a letra tem que ficar positiva. A gente já sabe agora que vai ser 50, passa para cá dividindo, né? Corta esse 0 com esse, vai ficar 1 sobre 5. E 1 dividido por 5 vai dar 0,2 megas. Ou seja, a mesma coisa que a gente tinha, né? A mesma coisa que a gente tinha. Agora a gente vai substituir pela próxima.
Então, vamos pegar aqui a primeira equação e vamos colocar 10 vezes 0,2 mais 2y. E esse 0,2 veio de onde? A gente não encontrou o valor de x. Então, é só tira a letra x e bota o valor dele, 0,2. Então, 10 vezes 0,2 mais 2y igual a 3. 10 vezes 0,2 vai dar 2. Mais 2y igual a 3. Passa esse 2 para o segundo membro, ele vem negativo. Então, 3 menos 1, 1, né? 3 menos 1, 1. 2y igual a 1. Passa dividindo 2 para cá. 1 dividido por 2 vai dar 0,5 megas. Ou seja, o mesmo resultado, tanto no método da adição quanto no método da substituição. Eu coloquei os dois para que vocês escolham o que ficar mais fácil de responder. Ok? Então, já que a gente fez essa revisão, vamos entrar no nosso conteúdo propriamente dito, né? A gente vai falar agora um pouco sobre a equação linear. E essa equação linear ela está lá na página 76 e 77. Certo? Então, toda equação do primeiro grau com uma ou mais incógnitas é denominada equação linear. Da maneira geral. Como é que nós temos? Quando a gente tem, ó, A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3, reticência AN vezes xn, que é igual a B. Tá? Então, por que botou esse monte de x, de A e botou essas reticências? Para mostrar que a equação ela pode ser de qualquer tamanho. Tá? Só que o que importa para a gente é saber o que significa cada pedacinho desse. Por exemplo, cada A desse aqui, ele é chamado de coeficiente. Tá? Então, coeficiente. Então, são os coeficientes que nós temos. Ok? Então, o que é o coeficiente? É aquele valor em número, tá? Ou em variável, que vem antes da incógnita x. Ou seja, nós temos qualquer valor que vem antes do x, nós chamamos de coeficiente. E os valores de x, x1, x2, x3, xn, são as incógnitas, tá? E b, o que é b? O b é aquele que está lá do outro lado da igualdade. Ele é a constante real, que é denominado termo independente. Então, vamos lá revisar. O que vem antes do x? Coeficiente. O x ou y, a letra que nós temos, incógnita. E aquele que vem depois da igualdade, aquele número sozinho, termo independente. Tá? Então, um exemplo de uma equação linear. 3x menos 2y igual a 8. Quem é o coeficiente? Ou quem são os coeficientes? Os coeficientes são o 3 e o 2, o menos 2. Então, 3 e menos 2 são os coeficientes. Por quê? Porque o 3 vem antes do x e o menos 2 vem antes do y. Se tivesse outra letra, mais 4z, por exemplo, então 4 seria o coeficiente do z, tá bom? Então, não importa a quantidade de incógnitas, pode ser 2, 3, 10, ok? Então, nós temos 3x menos 2y igual a 8, onde 3 e menos 2 são os coeficientes. X e y são as incógnitas. E o 8, que está lá sozinho, ele é o termo independente. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Quem são os coeficientes? Quem é que vem antes do x? Nós temos aqui um sinal de menos, ou seja, temos o menos 1 aqui. Então, o coeficiente do x é o menos 1. Quem é o coeficiente do y? O 2 sobre 5. Quem é o coeficiente do z? Número 4. Quem é o coeficiente do w? Menos 13. Quem são as incógnitas? Quem são as letras? X, y, z e w. Quem é o termo independente? Menos 7. As equações lineares em que o termo independente é igual a zero são denominadas lineares homogêneas. A equação linear, então, menos 7x mais 4y igual a zero, por exemplo, é uma equação linear homogênea. Vamos lá. Agora estamos lá na página 77, ainda em equação linear, né? A solução de uma equação linear, então, A1 vezes x1 mais A2 vezes x2, tá? É toda ênupla, ou seja,
alfa 1, alfa 2, alfa 3, que ao substituir ordenadamente x1, x2, x3, xn na equação, torna a igualdade verdadeira. Né? Então, o que é isso? Ínupla, que negócio é esse? São os valores para x e para y, nesse caso aqui desse exemplo. Tá? Então, nós temos o exemplo, menos 2x mais 2y igual a menos 1. Nessa equação, o par 3 e 1 é solução, pois... Por que ela é solução? Porque se você colocar o número 3 no lugar do x e o número 1 no lugar do y, você vai ter menos 2 vezes 3 mais 5 vezes 1. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. 5 vezes 1, 5. Menos 6 mais 5, menos 1. O par 8 e 3 também é solução. Pois, se você pegar, sempre o primeiro valor é o valor de x, tá bom? Então, x aqui vale 8 e o segundo valor é o valor de y. Então, pego 8 e coloca no lugar da letra x. Menos 2 vezes 8, mais 5 vezes 3. Menos 2 vezes 8 dá menos 16. 5 vezes 3 dá 15. Menos 16 mais 15 dá menos 1. Porém, o par 1 e 3 não é solução. Por quê? Porque olha quando a gente substitui. Lembre-se, o primeiro valor é o x e o segundo é o y. Então, vamos substituir. Menos 2 vezes x. Quem é o x agora? 1. Então, menos 2 vezes 1. Mais 5 vezes y. Quem é y agora? 3. Então, menos 1, menos 2 vezes 1, menos 2. 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, 15. 15 menos 2, 13. 13, eu posso dizer que é igual a menos 1? Não posso, né? Então, 13 é diferente de menos 1. Tranquilo? Outro exemplo. Agora nós temos x, y e z. Ok? Então, bora lá. Nessa equação, a terna, ou seja, os três termos, né? Que a gente pode substituir o x, o y e o z para encontrar 4. Quais são eles? A gente pode botar o menos 1 no lugar do x, a gente pode colocar o 4 no lugar do y e a gente pode colocar o 3 no lugar do z. Olha como vai ficar. 3 vezes menos 1, menos 2 vezes 4, mais 5 vezes 3. Vamos ver se vai dar 4. 3 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 3 dá menos 11. Menos 11, né? Esse pedaço aqui. 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, 15. 15 menos 11, 4. Então, deu certinho. Porém, se você estiver colocando no lugar do x, botar o 2, no lugar do y, o menos 4, no lugar do z, o 1, ou qualquer outro valor que você quiser, não é solução. Por quê? Porque quando você substitui 2 no lugar do x, menos 4 no lugar do y e 1 no lugar do z, vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. Menos 2 vezes menos 4, que dá menos 8. Então, menos 8 com mais 6 dá 14. 5 vezes 1, 5. 14 mais 5 dá 19. 19 é igual a 4? Não, né? Não é. Então, é diferente de 4. Pois bem. Então, agora a gente vai para uma atividadezinha resolvida, tá? Ainda na página 77. R1. Determine o valor de alfa de modo que a terna, então, alfa, menos 2α e 1 menos alfa, seja a solução da equação linear. 5x mais y menos 2e igual a 13. Como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir, a primeira coisa, né? No lugar do x, a gente vai colocar quem? Alfa. No lugar do y, a gente vai colocar quem? Menos 2α. No lugar do z, a gente vai colocar menos alfa. Então, vamos fazer as substituições. Vai ficar 5α mais menos 2α menos 2 vezes 1 menos alfa. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes mais alfa, menos alfa dá mais 2α. Agora é só a gente fazer a soma, né?
A gente pode pegar e cancelar, já aqui, quem é que a gente pode cancelar? A gente pode cancelar o 2α com menos 2α. Por quê? Porque são mesma letra, mesma variável, com sinais, mesmo coeficiente, agora com sinais diferentes. Então, só vai sobrar quem? 5α. O que é que a gente vai fazer com esse menos 2? Passa para o segundo membro. Então, 5α, menos 2 passa para o segundo membro com sinal diferente. Então, o que era menos 2 passa a ser mais 2. 13 mais 2, 15. 5α igual a 15. 5α igual a 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, está aqui o valor de alfa. Então, é só substituir, né? Quem é esse primeiro valor? Agora aqui vai ser 3. Né? E menos 2α. Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E agora a gente tem 3 aqui. 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, o primeiro valor é 3, o segundo valor é menos 6 e o terceiro valor é menos 2. Mais uma. A equação, aqui de equação linear, R2. Represente geometricamente, muito importante isso, viu, galerinha? Represente geometricamente, ou seja, desenhar, fazer algo em forma de figura. A equação y igual y menos 2 sobre x sobre 2 igual a 1. E verifique se os pontos de coordenada menos 4 e 1, menos 2 e 0, 0 e 1, 2, 3 e 2, 5 e 4 e 8 e 5 correspondem à solução da equação. Bom, para que a gente diga se corresponde ou não, o que é que a gente tem que fazer? Substituir, né? Então, onde tiver a letra x, a gente sempre vai colocar o primeiro valor. Onde tiver a letra y, a gente vai colocar o segundo valor, tá? Então, vamos lá. Se você colocar menos 4 aqui, vai ficar menos 4 dividido... menos 4 dividido por 2. Menos 4 por 2 dá menos 2, vezes menos, mais 2. Se o y vai ser 1, então 1 mais 2, 3. 3 vai ser igual a 1? Não vai, né? Então, o que é que acontece? Esse carinha aqui, ele não faz parte... A gente vai colocar no plano cartesiano, mas ele não faz parte da reta. O próximo, menos 2 e 0. Então, onde tiver x, a gente coloca o menos 2. E onde tiver y, a gente coloca o 0. Então, olha essa aqui como vai ficar. Vou só riscar aqui em cima. No lugar do y, agora vai ser o 0, né? Então, 0 igual... Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos vezes menos dá mais. Então, 1. Ou melhor, aqui é só o sinalzinho de menos. Peraí, deixa eu fazer aqui uma correção. 0 não é igual, 0 menos, né? Que a gente está fazendo o quê? A gente está substituindo nessa equação. Então, primeiro é o valor de y, que nesse caso foi o 0, menos o valor de x. Quem é o valor de x? Menos 2. Só que é menos 2 dividido por 2. Vai dar menos 1. Menos vezes menos, mais. Então, mais 1. Mais 1 positivo. Então, deixa eu botar aqui agora mais 1, que a gente fez o jogo de sinal. Então, 0 mais 1 igual a 1. Tá certo isso? Sim, 0 mais 1 vai dar 1. Então, é por isso que menos 2 e 0, ó, olha eles aqui. Então, o valor de x é menos 2, o valor de y é 0. É esse ponto aqui. E a reta passa por eles. Quais são os pontos que pertencem à reta? Desses aqui, quais pertencem? Pertence o 0 e o 1, o menos 2 e o 0, tá aqui, o 0 e o 1, tá? E o 8 e o 5. Então, aqui nem o 3 e o 2, nem o 5 e o 4 pertencem, tá? A essa equaçãozinha. Então, logo, os pares ordenados serão menos 2 e 0, 0 e 1, e 5 e 8 e 5. Por quê? Porque eles fazem parte dessa reta. Você não tem como traçar uma reta e ela sair fazendo uma curvinha assim. Então, não é reta.
como é a equação do primeiro grau, o gráfico dela é sempre uma reta, tá bom? Agora, da atividade que eu passei para vocês, são 5 questões. Aí eu estou trazendo aqui a 6ª questão, não precisa respondê-la, tá? Porque a gente vai utilizar essa 6ª questão como exemplo. Então, a gente vai resolver juntos, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, represente geometricamente cada equação linear e escreva para cada uma delas 2 soluções possíveis. Diferente do exemplo anterior, que foram dados os pontos, tá vendo? Essa daqui não foram dados. Então, quando não forem dados os pontos, a gente vai ter que atribuir valores para x e descobrir o valor para y a partir do x. Então, antes de representar graficamente a equação, é preciso construir uma tabela, atribuir valores para x, substituir na equação e encontrar o y. Então, a gente faz a tabelinha, ela aqui. A primeira coluna, o valor de x. A segunda coluna, a equaçãozinha. Na terceira, o resultado de y. E na quarta coluna, a gente já botou o par ordenado. Tudo bem? Então, o primeiro valor que a gente colocou aqui para x foi 0. Tá? A gente pega essa equação, no lugar do x, bota o 0. Então, vai ficar 3 vezes 0 mais y igual a 6. 3 vezes 0 dá 0. Então, y será igual a 6. Qual é o par ordenado? X, quando for 0, y será 6. Então, o par ordenado é 0 e 6. E quando x for 1, vai ficar 3 vezes 1 mais y igual a 6. Y vai ser igual a 6 menos 3, que vai dar 3. Então, x vai ser 1, y vai ser 3. Tá? Então, 1 e 3. E colocando isso aqui, a gente vai fazer esse gráficozinho, não é? Então, na 6ª questão, na letra A, tá? A possível solução, né? Que a gente colocou 0 e 6. Pode ser outros valores? Pode. Agora, quando você colocar números grandes para x, certamente você vai encontrar números grandes para y. Então, quanto menor for o número, ou alguns números sejam mais fáceis de responder na equação, a sugestão é que você use esses números mais fáceis. Tudo bem? Então, está aqui. Primeiro ponto, 0 e 6. Então, quando o x for 0, então nessa linha horizontal, o x é bem aqui, né? O 0, na verdade, o x é bem aqui, então 0. E 6 na altura da vertical. E aqui nós teremos 1 no valor de x, encontrando 3 no valor de y. Então, 2 pontos, a gente já passa a nossa reta. Fizemos, então, nossa representação, o nosso gráfico. Para a letra B, do mesmo jeito. Agora, os valores para x que eu atribuí foi 0 e 5. Foi aquilo que eu disse, para ficar mais fácil. Olha como ficou. O x, colocando 0, vai ficar 0 mais 5y igual a 0. 5y igual a 0, y vai ser 0. Ou seja, quando x for 0, y também será 0. Qual é o par ordenado? 0 e 0. E pode ficar 0 e 0? Sim. Aqui é a origem das posições. É aquela partezinha onde os gráficos se encontram, né? Os eixos se encontram. Certo? Só rabiscando aqui, ó. Quando você tem isso e isso. Esse ponto 0 e 0 ele está exatamente nesse encontro aqui, ó. Nesse lugar onde elas se encontram. Tá vendo? Então, pode ser tranquilamente. E agora vamos usar o x valendo 5. Por quê? 5 mais 5y igual a 0. Passa esse 5 para o segundo membro, menos 5, ele fica 5y menos 5, y fica menos 1. Então, quando x for 5, y será menos 1. E é assim que fica o nosso gráfico. Tá? 0 e 0, tá vendo? Encontro. E quando x for 5, desce para encontrar y menos 1. Então, a gente já pode traçar nossa reta. Para terminar, então, agora a gente vai para a letra C. A letra C, vamos usar x valendo 0 e y menos 2. Ah, professor, eu quero usar x valendo 10, o primeiro x valendo 10 e o segundo valendo 20. Pode ser, não tem problema. A diferença é que você vai encontrar outros pares ordenados, mas o desenho,
a figura do gráfico, a posição será a mesma, tá bom? Então 0 vai ficar menos 2 vezes 0, que vai dar 0, né? 4, y igual a 4, então y 4. Quando x for 0, y é 4. Já encontramos nosso primeiro ponto. Quando x for menos 2, aí vai ficar menos 2 vezes menos 2, que vai dar o quê? Mais 4. Mais 4 mais y igual a 4. Passando esse 4 para o segundo membro, vai ficar 4 menos 4. E 4 menos 4 a gente sabe que é 0. Então, quando x for menos 2, y será 0. Então, x menos 2, y 0. Bom, no gráfico, olha ele aqui, ó, 0 em x, né, na altura do 0, né? Então, o x aqui, o 0, perdão, aqui, o x além do 0, né? O x sendo 0, o y vai ser lá menos 2. Na verdade, esse gráficozinho, né? Aqui a gente teve um probleminha, tá? Aqui nós podemos usar, o que é que a gente usou? Usou menos 2 como x, a gente fez, né? Que deu quanto? 0. Então tá certo essa, ó. O x, na linha do x, a gente tem o 0, tá? E o y, o x menos 2 e o y 0. Porque na altura do y, ó, esse pontinho está no 0. Então, tá certo o ponto menos 2 e 0. Tá? E esse outro aqui foi o menos 1 e menos 2. Vamos olhar se esse menos 1 e menos 2 ele vai servir para a gente também. Vamos lá fazer comigo. Tá? Vamos lá fazer. Então, se o x for menos 1, olha como é que vai ficar. Aqui vai ficar menos 2, que multiplica menos 1, mais y igual a 4. Qual seria o valor de y? Vamos ver agora. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo. Mais y igual a 4. Para encontrar o valor de y, o que é que a gente faz? Deixa ele só, né? Então, o y fica sozinho. Igual. Esse 2 é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 4 menos 2, 2. Então, a gente já fez aqui. Risquei aqui é o y, tá? Quando o x for menos 1, o y será 2. Então, x menos 1, y 2. E essa outra aqui, quando x for 0, o x for 0, o y será 4. Que é esse encontro aqui, ó. Tá vendo? Pertence à mesma reta, ó. Então, esse x é 0, porque se você soltar a bolinha, ela vai bater no x na posição 0. E, ao mesmo tempo, em y, que é essa aqui vertical, vale 4. Certo? Então, essa aqui tem até 3 pontinhos. E o que aqui a gente vai ter? Agora a gente vai ter atividade, né? E a atividade para vocês são atividade de 5 questões. Está lá na página 77 e as questões vocês vão me entregar. Questão 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então, por enquanto é só. E para vocês, bons estudos. Beleza, galera? Foca aí e até a próxima aula.